Dia 3 de março, ocorreu uma reunião ordinária do Conselho do Fundeb. Nós, do Sindiúti, temos assento no Conselho do Fundeb, e a fala, eu vou ler, a fala que foi feita por um representante da Secretaria de Educação no Conselho do Fundeb, por um cargo de segundo escalão, um subsecretário, foi de que eram recursos milionários que as pessoas receberiam, que, de acordo com os cálculos feitos, alguns receberiam 1 milhão, e ele ainda disse que seria parecido com acertar na Mega Sena. Os demais, vou olhar para a Denise, pedir desculpas em público, né, do que ocorreu da forma, utilizada as suas palavras, da forma jocosa, como foi colocada pelo subsecretário, não vamos dizer nomes aqui, mas como forma colocada pelo subsecretário, e para além, todos nós temos essa ciência, né? Isso como disse a deputada Beatriz, isso é um recurso público, então a gente tem que tratar com a devida seriedade a forma como, né, foi colocada na reunião do Confundeb, né, de que os valores seriam milionários, e os valores, para além de milionários, como a gente discutiu aqui, né, sem atualização, são bilionário, né? Quem dera que fossem bilhões, mas é bilionário, e dependendo da forma como for feita essa distribuição, pode ser que realmente muitos profissionais da educação venham receber um recurso realmente vultuoso. Não sei se chega na casa dos milhões, mas realmente pode ser um recurso vultuoso. E aí eu peço desculpas em nome da Secretaria de Estado de Educação pela forma jocosa como foi colocada, e peço desculpas aqui em pública pelo ocorrido, e iremos tratar do caso internamente. Tá? Eu até fiz um cálculo aqui. Quem falou, né, que, na verdade, dá valor milionário, se você dividir isso pelo valor de servidores da educação, dá um valor aproximado aí de R$20 mil. Mas isso tudo, gente, é possibilidade. Não existe, hoje, certeza do recebimento nem integral desse valor, nem parcial, e, realmente, se receber, se for o valor que for ao final de uma eventual perícia técnica definido pelo Supremo Tribunal Federal, vai ser um valor recebido em 40% primeiro ano, 30% segundo ano, 30% terceiro ano. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Você começou aí assistindo alguns trechos da audiência que aconteceu na Assembleia Legislativa. E como o Canal de Educação mesmo prometeu, vou soltar agora para vocês as principais falas, um resumo. Olha, gente, essa reunião que durou mais de 2 horas, da reunião que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e contou com a participação de diversas autoridades do governo e também da deputada Beatriz Cerqueira, presidindo a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre recursos do Fundef/Fundeb. Então, acompanhe comigo na tela para você. Mas me parece que na última reunião do Conselho Estadual do Fundeb, inclusive, já foi dito de valores que os profissionais da educação receberão aqui no Estado, né? Então, rapidamente, nós resolvemos marcar essa audiência para que, formalmente, não, né, em ambiente privado, em ambiente que a gente não tem acesso de todos, em audiência, o governo nos informe os valores que serão pagos aos profissionais da educação, quando esses valores serão depositados, quais profissionais da educação receberão estes valores, qual que é o cronograma, não é, de pagamento, os critérios utilizados pelo Estado para organizar esse pagamento para os profissionais da educação. Então, a nossa expectativa ela é muito positiva, de que nós tenhamos uma audiência propositiva e que nós tenhamos informações que possam ser compartilhadas com toda a sociedade mineira, mas muito especialmente com os profissionais da educação. Então, o que acontece, né? A questão do precatório do Fundef, né, a gente tem que lembrar que o Fundef, tanto o Fundeb, eles foram um fundo criado para poder financiar principalmente a valorização dos profissionais que trabalham na educação. No caso do Fundef, que foi até de 96 a 2006, eram os profissionais do ensino fundamental, né, que trabalharam os profissionais do magistério. Depois, em 2007, veio a legislação
do Fundeb, que também tratava da valorização dos profissionais do magistério ainda, né, mas abrangendo toda a educação básica, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Mas o que aconteceu nesse período? Aconteceu que, quando tinha a portaria que tinha determinação do valor mínimo anual por aluno, né, o cálculo era feito e a União, naquela época, alterou a fórmula de cálculo, né? E aí o Ministério Público de São Paulo, né, o Ministério Público Federal de São Paulo, entrou com a ação para poder recorrer dessas questões de fazer essas diferenças, né? Então, é um processo que vem se alastrando há bastante tempo, né? Então, o que foi feito desde então? Então, vários estados, então, cada ente, para ter direito a receber o precatório do Fundeb, ele tem que entrar com uma ação contra a União. Então, ou seja, se tem aqui algum representante de alguma prefeitura que não se sabe se vai receber, então você tem que procurar, junto ao município, se a prefeitura entrou com essa ação. Tá? Porque não é assim, a União, a Justiça determinou, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais vai receber. Tá, assim que foi feito o pagamento, é um recurso do governo do Estado. O governo do Estado não tem que transferir recurso nenhum para a prefeitura. Se a prefeitura não recebeu, é porque ela não entrou na ação, ou não entrou com a ação, ou ainda não foi julgado a ação. Que, inclusive, no site do Tribunal de Contas da União, já tem a listagem de algumas prefeituras que já receberam, né? No final da minha apresentação vai estar o site disponível, então, e como a apresentação vai estar no site da Assembleia também, então é fácil de vocês consultarem, né? Que, em caso de Minas Gerais, são 34 prefeituras que já tiveram ganho de causa, né, que já receberam o recurso. Né, que ela já vem com alguns critérios mais específicos de como serão utilizados esses recursos. Né. Então, o que acontece? Né? No caso, aí é dividido em duas partes, porque a gente tem a definição de profissionais do magistério e definições de profissionais da educação básica. Tá? Então, na legislação do Fundef e a do antigo Fundeb, né, a gente tem profissionais do magistério. Quem são esses? Né? São todo mundo que trabalha na sala de aula e em apoio à sala de aula. Então, professores, coordenadores. Então, todos esses aí entrariam nessa questão. Os profissionais da educação básica, agora, com a legislação de 2021, né, abrange todo mundo que trabalha na educação. Então, ou seja, a partir de 2021, né, caso tenha algum precatório do Fundeb, aí todas as pessoas que trabalharam nesse período serão contempladas. Agora, não. Os precatórios do Fundef e do antigo Fundeb são só para os profissionais do magistério. Tá? Então, vamos deixar claro aqui, alguns cargos, como os auxiliares de serviços gerais, que é o ASB, não tem direito a recebimento dos precatórios do Fundef, tá? Porque eles não se enquadram como profissionais do magistério. Então, são pessoas, qualquer trabalhador, seja ele concursado, contratado, que trabalhou, teve um vínculo com o governo do Estado durante o período, no caso específico do Fundef, né, de 96 a 2006, no Estado vai ter direito a esse recebimento, né, caso o Estado venha a receber esse recurso. E aí, no caso a partir dos profissionais de educação básica, abrange todo mundo, né, lembrando, né, que tem que ser cargos que estejam na carreira da educação, do período, né, porque a gente teve uma mudança de legislação em 2004, né, que teve um novo plano de carreira, então aí tem que também ver a legislação anterior para ver como é que estava a carreira. Então, às vezes, se tem gente que trabalhou na educação, né, se enquadra como profissional, pode se enquadrar, mas o cargo não existia na carreira do magistério, né, essas pessoas também podem ficar de fora. Né? Não sei se esse, pelo menos, é o entendimento que eu tenho, mas isso aí é a questão de ver como é que o Estado também está vendo essa situação. E aí também lá determina qual será o valor, como que seria feito o pagamento desse valor para essas pessoas que teriam direito. Né? Então, lá especifica que é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no período. Então, se a pessoa foi, por exemplo, um contratado que teve seu contrato iniciado no meio do ano, né, então, vai ser proporcional àquele período que ele trabalhou. Então, não é porque trabalhou o período todo, não. Tá? As pessoas que estavam de licença, mas nas licenças que se enquadram ainda em efetivo exercício, né, o período de licença também é contado para esse cálculo. E tem também a questão que também fala que, aí, no caso, né, pode ser também no pessoal dos demais profissionais da educação básica, desde que eles sejam trabalhadores portadores de diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica ou afim, como lá
vem falando, se não me engano, acho que é o artigo 2º da Lei 14.325, né? Esse pagamento ele tem caráter indenizatório, ou seja, ele não é incorporado à remuneração nem à aposentadoria, né? E também define que além desses critérios mínimos que a legislação coloca, né, que uma lei específica em cada ente, cada governo, vai determinar como é que vai ser distribuído, né? Então, ou seja, ainda tem margem de que não vai ser só isso, pode ser que venham propostas com mais situações, mais critérios além disso, né? Igual teve ano passado, no ano que em 2021 teve a questão do rateio, né? Vários lugares utilizaram mais ou menos isso, proporcional à jornada de trabalho, tudo mais. Aqui no estado teve alguns carros que ficaram de fora, mas depois de um acordo na justiça incorporaram. Mas assim, critérios têm que ser ditos, e provavelmente não serão só esse que está na legislação do debate, né? Porque como a própria lei, né, ela fala que o mínimo que tem que ser utilizado é 60%, no caso do Fundef, até 2020, né, e mínimo de 70% a partir de 2021. Né? E o ente ele pode optar, então, gastar 100%, pegar todo o recurso e gastar com só os profissionais do magistério ou da educação básica. Ele pode fazer isso, porque são os critérios da legislação da época. Como também ele pode optar por gastar um mínimo de 60% ou 70%, né, pegar os outros 40%, fazer investimento, ou 30% investimento, ou pegar os outros 40% e 30% e fazer aplicação de pagamento para os demais profissionais da educação básica. Isso é uma opção, porque são os critérios da legislação, e a Lei 14.325 ela também deixa eu entender isso. Né? Então, o que eu estou querendo dizer assim, o governo do Estado, na legislação específica, por exemplo, ele pode vir a determinar assim, olha, então eu vou gastar o mínimo no caso do Fundef, o mínimo de 60% com os profissionais do magistério, vou gastar 30% com os demais profissionais, para dar mais ou menos a média lá dos 90%, a média histórica, e deixo mais 10% para fazer investimento em escola. Isso pode estar na legislação. Né? Porque são critérios, se quiser colocar em percentual, pode. Só não pode ser inferior ao percentual mínimo de 60%. Então, o recurso do Fundeb ele não precisa ser exclusivamente só dos profissionais do magistério. Ele pode ser de toda a categoria e pode ser também para investimentos em escola. Né? Então, as regras continuam as mesmas como eram antes e como sempre foi feito. Né? Pode passar, por favor. Né? E também é uma questão para transparência, né, dos recursos do Fundeb, né, que já tramita, já foi apresentado aqui na Casa um projeto de lei, o 3569, né, no caso é 2022, tem um 2 a mais aí, que trata da criação do portal da transparência exclusivo do Fundeb, né, que o nome lá no projeto de lei é Fundeb Transparente, que é para facilitar, né, porque hoje, se você for buscar no portal da transparência do Estado os recursos do Fundeb, quem não tem habilidade ou está acostumado a mexer, tem que fazer vários passos. Né? E o portal da transparência, pelo que eu entendi do projeto de lei, é para facilitar isso, onde a pessoa consegue ver o recurso do Fundeb está sendo utilizado dessa forma. Então, já tem um projeto de lei, às vezes, criar uma emenda a esse projeto de lei para poder colocar a execução dos precatórios do Fundef disponíveis lá para todo mundo poder consultar e ajudar na fiscalização e no controle social dos recursos do Fundef. Né? Uma outra coisa, né, que aí eu não vi nenhuma legislação informando, né, eu posso ter passado batido, que seja criado para facilitar a vida de todo mundo, né, igual agora, depois de anos, né, os recursos do Fundeb agora vão ficar exclusivamente numa conta específica, né, que isso aconteça também com os recursos do precatório do Fundef, que o Estado abra uma conta específica para, quando for depositar lá, entendeu? E movimentar lá, fazer os pagamentos tudo via lá e não misturar com outros recursos, né, para ajudar na questão da transparência. Né? E também, né, por ser recurso do Fundef, né, que seja atribuído, porque hoje, no decreto do governador da criação do Conselho do Fundeb, não tem essa prerrogativa do Conselho acompanhar, fazer o papel dele como se fosse, naquela época, de acompanhar, que também coloque o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para estar recebendo informações e também acompanhando a execução, a distribuição desses recursos, né, para ajudar, né, nessa transparência, que é o que todo mundo quer, né, que os recursos públicos sejam devidamente fiscalizados e aplicados de maneira
correta e eficiente, né? E aí pode passar. E aí, para aquelas pessoas que têm interesse de saber se seu município já entrou, já recebeu, né? Porque entrar com uma ação, isso não tem como. Bom, eu não sei aonde, eu não consegui encontrar aonde acessar, né? Mas aqui, dos municípios que já receberam, tem essas informações. E o que eu tinha para estar passando isso é isso, né? Que o recurso do precatório do Fundeb, pelas legislações existentes, permite que ele seja distribuído para todos, se for de interesse do Estado, né? É um projeto de lei que vai ter que ser encaminhado para a Assembleia para poder estar determinando todas as regras de como serão pagos, né? E que a utilização dele é da forma como pode ser hoje. Você pagar quem é o específico do percentual mínimo, para quem não está dentro desse percentual mínimo, para fazer investimento, para fazer todas as despesas desde que elas sejam vinculadas, né, ao artigo 70 da EDB, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu ainda nem estava, eu estava tomando posse na Advocacia Geral do Estado em fevereiro, e essa ação foi proposta, em fevereiro de 2022, essa ação foi proposta em 2002, na verdade, em 2002. Para vocês terem uma ideia, quem assinou, uma das procuradoras que assinou a petição inicial é hoje ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela era procuradora-geral do Estado à época. E, então, é uma ação que demorou muito tempo, né? Assim como as demais ações dos outros estados. As dos municípios, elas correram um pouco mais rápido, porque o município não propõe essas ações no STF, mas no STJ. Então, houve decisões do STJ que elas serviram de parâmetro também para o Supremo tomar uma posição a respeito desses valores. Eu não sei, eu não tenho aqui em mãos a petição inicial da ação, deputada Beatriz, em relação ao pedido feito em 2002. O fato é que eu não tenho condições de dizer por que foi feito o pedido apenas em relação ao 2000 e 2001, né? Mas essa questão, como o Fundef é um fundo que teve vigência de 1996 a 2006, 10 anos, ela pode ser discutida, talvez, ainda na fase de execução. É o que está ocorrendo. Na verdade, deixa eu dar um panorama de como que tramitou essa ação. Essa ação, então, ela transitou em julgado em 2020, e, a partir daí, o credor, que é o Estado de Minas Gerais, ele tem que entrar com a execução dos valores. Como qualquer ação judicial, quando você ganha a ação, na verdade você não necessariamente recebe o valor imediato. Você tem que fazer o que a gente chama de um cumprimento de sentença ou uma execução de sentença. Esse cálculo do valor do Fundef era um cálculo muito complexo, era um cálculo completamente diverso do que a União tinha feito na época, porque a União tinha tomado como parâmetros valores regionais para cálculo do repasse aos estados e municípios, e, na verdade, a gente tinha que fazer um cálculo dos valores a nível nacional. Então, foi um cálculo complexo, demorado, difícil de ser feito. Foi criada uma comissão com participantes da Secretaria da Fazenda, da AGE, do setor técnico de cálculos, que trabalha especificamente com cálculos judiciais, tanto de execução quanto de ações em que o Estado é demandado para gerar precatório. Então, teve uma comissão específica que trabalhou durante tempos nesse cálculo. Então, eu entendo que, como era um cálculo que a gente não tinha mais parâmetros do Fundef, mas do Fundeb, né? Porque o Fundef ele tinha um parâmetro completamente diverso. Então, acho que por isso que demorou um pouco a execução a ser proposta. Mas, dentro do prazo prescricional, a gente não perdeu nada em relação ao tempo em que vai ser cobrado. Hoje, a gente está numa situação em que o Estado, então, a partir desse cálculo que foi feito, entrou definitivamente com a execução, cobrando da União, os valores são públicos, estão na ação, né? E a União teve um prazo para fazer a defesa, e eu também não tenho conhecimento da defesa, em tese, assim, do que foi feito. Sei que, provavelmente, é o que normalmente se faz, o devedor diz, não devo isso tudo, né? Ou não devo nada disso, já paguei. Me parece que a União, a opinião dela, a posição dela, não devo nada, então eu já paguei tudo que eu tinha que pagar para o Estado de Minas Gerais, então nós estamos agora diante de um contexto que é probatório, né? A gente vai entrar numa fase agora do processo, o Estado apresentou a impugnação a essa fala da União, que é uma réplica, na verdade, né? A gente propõe a execução, a União diz que não deve, por que não deve, e o Estado faz a réplica.
E agora o processo está concluído para o ministro, que é o ministro Edson Fachin, e a gente vai entrar numa fase do processo que é estritamente probatória, né? Na nossa visão lá da GE, é um processo que ainda demora um tempo, então eu acho prematuro, e eu já respondendo a sua pergunta sobre ter se falado na reunião do Fundeb sobre valores e quem receberia, na minha visão, é prematuro dizer qualquer coisa a respeito de valores a serem pagos, quem vai receber, porque nós não temos certeza nenhuma de que o Estado vai efetivamente obter sucesso na execução. É o que a gente quer, é o que a gente quer, é o que a gente espera, é o que a gente espera. Qual o valor? Não tem a mínima condição de dizer, né? O valor que a gente cobra é X, o valor que a União diz que deve é menos X. Então, a gente agora vai entrar numa fase de produção de prova. Provavelmente, a gente deve entrar também numa fase de prova pericial. Não sei, a gente ainda não discutiu a respeito disso, mas é provável, porque é um valor alto, são valores altos, né, na casa de bilhões. Então, provavelmente, ou o Estado ou a própria União, né, para poder acertar esse passivo, deve, uma das partes, requerer a produção de prova pericial. É o que a gente normalmente vê nesse tipo de ação, né? Não obstante, também há uma possibilidade de, como em qualquer processo judicial, de fazer um acordo em relação a esses valores passados, né, pretéritos. E o Estado sempre se colocou à disposição para poder também fazer uma conciliação em relação a isso. E isso está também colocado na petição, que foi a informação que eu obtive do titular da ação. Então, eu não sei se eu respondi a tudo, deputada Beatriz. Eu só gostaria de dizer o seguinte: esses acertos no cumprimento da sentença, eles são uma tônica comum de acontecer em qualquer processo judicial, né? Tanto no que está sendo demandado na ação de conhecimento, que transitou em 2020, como o que vai efetivamente ser definido no processo de execução, que está em curso, na fase inicial, eu digo, né? Então, a existência do cumprimento em si, do pedido de execução, da impugnação pelo devedor, pela União, como se diz, todo argumento em favor da defesa dos interesses da União é válido, como todo argumento em favor dos interesses do Estado também é válido, né? Então, eu acho que a gente está dentro de uma normalidade processual nessa ação civil, que tem o número 722, né? ACO 722. Então, eu acho que receber os valores, dizer quem vai receber, quais são esses valores, ainda estamos ainda no campo de uma possibilidade de ocorrência. Não tem nada de concreto em relação a valores a serem recebidos e nem por quem serão recebidos. Assim, essa é a minha fala inicial e me coloco à disposição, agradecendo mais uma vez, em nome da Advocacia Geral do Estado, doutor Sérgio Pessoa, a oportunidade de participar mais uma vez dos debates da comissão, que eu tenho para mim, pessoalmente, como uma das mais importantes comissões, porque trata de um tema que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? Em especial do nosso país, que é a educação básica. Muito obrigado. Um valor devido, sim, pela União, que deve se repassar isso ao Estado. Ainda não há um valor fechado, né, um valor decidido ao final, qual que seria esse valor. O montante que o governo do Estado de Minas Gerais está solicitando foi confrontado por parte da União. Então, a gente fez a nossa proposição com base nos nossos cálculos, com base na diferença do valor aluno que a gente deveria ter recebido e não recebeu. A União, né, fez o contraponto e estamos nessa discussão de qual seria o valor que deveria ser repassado ao Estado. Consequentemente, como a gente não sabe o valor e não sabe qual que será a modulação imposta pelo STF, é muito mais complexo da gente fazer essa discussão do qual seria a destinação desse recurso, consequentemente. 6 bilhões, 857.833.865,48 centavos.
que o governo apresentou a planilha de todo o período, de 98, 1º de janeiro de 98 a 31 de dezembro de 2006. Então, os valores estão lá, né? Já tem uma planilha do Estado, de todo esse período, inclusive. Essa questão da execução, de fato, eu permaneço na dúvida, né? A ação transitou em julgado em março de 2020, o Estado só deu início ao cumprimento da execução 2 anos depois, né, em maio de 2022, porque a gente precisava avançar um pouco mais, né? Nós vamos ter uma audiência para dizer, olha, ainda está na Justiça, a gente ainda não sabe, a gente tem que aguardar. Mas fora do ambiente institucional, fora do espaço público, as informações são dadas, não é? Já valores, né? Valores interessantes, que a gente não sabe qual foi o critério que vocês utilizaram. Então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais, não é? Assim, sobre a questão do projeto, de quem tem direito. Nós vamos ficar assim, sem ter um panorama até em que momento da execução, né, desse cumprimento da decisão, de modo que vai chegar aqui sem construir com ninguém, vai construir conosco, porque nós vivemos uma situação no passado que foi muito ruim, que é a questão do ICMS educacional. Não é? Nós fizemos uma audiência pública, Tribunal de Contas na mesa, Ministério Público na mesa, todo mundo, a Undime na mesa, Associação Mineira de Municípios convidada para participar, e chegou aqui o governo, não, a gente não vai apresentar projeto nenhum, estamos satisfeitos com o projeto de um deputado, né, líder do governo na época, se eu não me engano, e não vamos apresentar nada, estamos satisfeitos com o que tem. Quer dizer, nós estamos numa comissão de mérito da educação, né? Nós queremos avançar de forma mais propositiva. E a devolutiva da audiência por parte do governo até aqui, ela não tem muita coisa. Não é? Então, depois a gente é pego de surpresa com o início de uma execução, com proposições. Quantas vezes nós tentamos discutir a questão do Fundeb 2021? Memória de professor é terrível, porque terrível no bom sentido, né? Porque em 2021, lembra quantas vezes nós perguntamos aqui, gente, vocês farão rateio do Fundeb? Eu perguntei para o secretário da Fazenda, para o secretário de Educação, para o secretário de Planejamento e Gestão, para o secretário de Governo. Fizemos uma audiência pública nesse espaço, em que nós questionamos a questão do rateio dos recursos. O TCE participou dessa audiência, trouxe informações de que, sim, poderia ter feito o rateio. Eu participei de uma manifestação que a Educação fez, na véspera de Natal, lá na cidade administrativa, de repente, por live, as lives são milagrosas, o governador anuncia um rateio. O dinheiro caiu na conta daquele dia? Não, né? Se Minas está nos trilhos, é porque tem planejamento, né? Você sabe com antecedência, você se organiza. E, de repente, o trilho entrou certinho e fez aí um rateio de 532 milhões. Quer dizer, não é a surpresa que nós queremos. A gente quer a transparência, a gente quer as informações públicas, não é? A própria questão do Fundeb, o projeto de lei que o Diego citou, é de minha autoria, que nós fizemos exatamente pela dificuldade de termos informações do Fundeb, da sociedade. Você tem que sair procurando muita coisa até se achar a execução dos recursos do Fundeb. Mas, provavelmente, aí, Denise, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, provavelmente o que foi colocado é exatamente o que o doutor Valmir colocou aqui. A gente está com a ação realmente em andamento. E aí, deputada, vou falar assim, o valor de 6 bi que está na ação já é um valor corrigido. O valor que a gente tem, né, apurado a valores nominais gira em torno de 1 bi. Então, realmente, esse valor ele pode, à medida que a ação for protelando, inclusive, a resolução dessa ação, esse valor ele vai aumentando. Então, esse é um primeiro ponto. Por isso que, quando o doutor Valmir fala que a gente não pode falar a respeito de qual é o valor, não só pela discussão do mérito, né, que a gente pode ser questionado sobre a base de cálculo que a gente fez, e é isso que, inclusive, a União está questionando, a gente também pode ser, né, esse valor pode vir aumentando, não que não é um aumento real, né, é realmente só recomposição do indicador a ser definido pelo STF, esse valor, inclusive, ele pode aumentar. Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, a gente não pode falar qual que é o valor extremamente fechado. Não acredito que lá
no Conselho do Fundeb tenha se colocado um valor fechado também, é um valor provisionado. Então, a gente tem essa perspectiva. Então, a gente não pode falar de valores nesse primeiro momento. Quando se coloca a respeito de o que, né, será feito com esse valor, vamos supor que a gente coloque esse valor num percentual e não num valor fechado, ou seja, um rateio desse valor de alguma forma, né, uma distribuição desse valor, a gente também tem que o próprio STF pode tomar uma decisão, doutor Valmir pode me corrigir também, pode tomar uma decisão no sentido de que a Justiça defina como será alocado o recurso. Então, a gente pode fazer uma discussão aqui, eu acho que discussão no parlamento, eu acho que é a melhor discussão de ser feita realmente, de como a gente pode alocar esse recurso, e aí pode-se colocar 100% do recurso alocado de forma a vencimentos aos professores, a todas as carreiras do magistério, para além das carreiras do magistério, a todos os funcionários, servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação, à época de cada um dos anos. Isso pode ser proposto, mas a gente pode ter uma decisão judicial que venha falar, não, esse recurso vai ter que ser, eu vou falar aqui, deputada Beatriz, pode até não gostar, 100% revertido ao novo ensino médio, por exemplo, ou seja, uma decisão completamente... Nós podemos... Mas a gente pode ter decisões, né, ao extremo de um ponto ou de outro, dependendo da decisão que for tomada pelo Supremo. Eu só coloquei o exemplo que a gente pode sair de um ponto extremamente colocado por uma decisão colocada por esse parlamento aqui, e a decisão do STF ir para um caminho completamente distinto. Não estou colocando que a decisão vai ser essa, mas a gente pode ter e podemos ter um meio termo. Então, eu acho que a discussão ela é válida, a gente não só pode, como deve fazer essa discussão aqui, mas a gente fica, de alguma forma, amarrado para a decisão que o STF vai tomar em cima dos valores. A legislação ela já determina o público contemplado. O que ainda pode haver mudança no STF diz respeito ao período da devolução do recurso. Mas muitas questões já estão definidas. É por isso que eu estou insistindo que a gente precisava avançar um pouco mais. Tem várias questões, porque aí depois a gente vai entrar naquela situação do ICMS educacional. Não é? Foi 2020 a emenda à Constituição, não foi, Macaé? Do Fundeb. O governo tinha de 2020 a 2022 para regulamentar, não fez. Não fez, sabe, Lohana? O governo não enviou nada para cá. Teve de 2020 a 2022 para regulamentar o ICMS educacional, não fez. Depois que isso teve uma grande repercussão na imprensa, afirmou que ninguém saiu prejudicado, saiu sim, mas nós vamos conversar isso numa audiência que a gente acabou de aprovar o requerimento, saiu sim, municípios saíram prejudicados com a ausência de legislação. O Estado teve 2 anos para apresentar o projeto de lei, nem pode dizer que a culpa foi da Assembleia porque não votou o regime de recuperação fiscal, porque nem projeto de lei do Executivo, o Executivo encaminhou à Casa para regulamentação. Dia 3 de março, ocorreu uma reunião ordinária do Conselho do Fundeb. Nós, do Sindiúti, temos assento no Conselho do Fundeb. E a fala, eu vou ler. A fala que foi feita por um representante da Secretaria de Educação no Conselho do Fundeb, por um cargo de 2º escalão, um subsecretário, foi de que eram recursos milionários que as pessoas receberiam, que, de acordo com os cálculos feitos, alguns receberiam 1 milhão, e ele ainda disse que seria parecido com acertar na Mega Sena, na reunião do Conselho do Fundeb. Mas, com todo respeito, o Conselho do Fundeb é um conselho de fiscalização, é um órgão de controle social. Ele não pode ser tratado, as pessoas que ali representam os seus pares, que foram eleitas ou que foram indicadas, né, pela gestão pública, pela Secretaria de Educação, como se estivessem numa sala de resenha, como se estivessem num barzinho, onde eu posso fazer algum comentário jocoso, se é que é isso que aconteceu, a respeito de uma questão que
preocupa muito e que cria muita ansiedade na nossa categoria. Nós sempre fomos, historicamente, a gente batalha pelas legislações, a gente batalhou pelo Fundef, a gente batalhou pelo Fundeb, batalhou pelo novo Fundeb, batalhou pela lei do piso, a Lei 11.738, batalhou pela regulamentação estadual desta lei, que não é a pauta dessa reunião, e sempre nós precisamos esperar alguma coisa. Nós precisamos esperar, os 2 anos que o governo esperou, e até agora ninguém respondeu. Por que o governo esperou 2 anos para iniciar a execução da sentença? 2 anos é muita coisa. 2 anos, 2020, nós estávamos no auge da pandemia, inclusive com vencimentos no mês de maio, se minha memória não está me faltando, e acho que não está, com salários atrasados, porque no Conselho do Fundeb estão vários atores, muitos pares. Tem representantes da Undime, tem representantes da própria secretaria, tem representantes do sindicato, a gente sempre faz as cobranças, mas dizer no Conselho do Fundeb que vai ser como acertar na Mega Sena, receber os precatórios, não tem graça, viu, Francisco? Desculpa, não é engraçado. Ah, não é de mim, não? Tá bom. Porque dá vontade de chorar, vocês deviam chorar, de ter no Conselho do Fundeb uma postura e um tratamento dado às informações que são fundamentais para a nossa categoria. Nós temos, inclusive, muitos que estão aguardando esse recurso, que já se aposentaram, que foram relegados lá atrás, que já se aposentaram e estão aguardando, gente que está na ativa e está aguardando, que ficam assistindo. Claro que não tem o mesmo teor, a gente não sabe o teor dos processos, dos pedidos, das ações de outros estados, vendo outros estados receberem os recursos do precatório do Fundeb. Nós já tivemos isso. E o tempo todo a gente faz as perguntas, e aí agradeço à Comissão de Educação por trazer esse debate, faz as perguntas e um processo de andar em círculos, porque as respostas não são dadas. Mas é uma manhã, presidenta, que assusta a gente, porque é uma manhã que me parece confusa. Eu estou com a sensação confusa. Vocês estão com a sensação confusa também? Eu acho que se a gente tivesse que adjetivar essa reunião, eu adjetivaria tranquilamente como confusa. Eu quero trazer um pouco de passado, Beatriz, porque eu acho que o passado, como a fala do Diego do passado foi pedagógica, o passado sobre a confusão como marca do governo Zema no que tange à educação também é pedagógico, quando a gente encontra as marcas muito claras dessa confusão em várias etapas dessa história de 4 anos e que o povo reelegeu para mais 4. A gente precisa dizer que, naquele momento lá atrás, nós estávamos num outro debate, um debate que as senhoras e os senhores também conheceram, o debate da municipalização. E pode parecer que eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver com a história, Macaé, Bia, mas tem, porque a confusão também foi marca registrada daquele debate. E a gente percebeu que os prefeitos e as secretárias e secretários de educação também estavam sendo envolvidos numa discussão que parecia de algo muito positivo, mas ninguém conseguia explicar exatamente o que era positivo. Qual que era o valor, parecia dinheiro infinito, parecia que ia construir quantos prédios a educação municipal quisesse. Nossa, ia ser um espetáculo, mas se você pedia para pôr no papel, se você pedia proposta, se você pedia fato, o que vem de fato para o município e quais são de fato os compromissos que o governo do Estado assume com o município se a gente assumir os anos iniciais da educação. Aí não tinha isso, não. Então, a confusão ela é uma marca registrada da gestão Zema da educação, porque a confusão é uma estratégia de desmobilização. Quando a gente deixa as pessoas confusas e uma parte das pessoas movidas pela esperança, movidas pelo salário em dia, que é bom mesmo, mas é o mínimo. Quando essa parte das pessoas se desmobiliza porque cai numa espiral de confusão e acredita, quem sabe, que vai receber um monte de dinheiro do precatório, a gente já consegue enfraquecer um grupo de luta. Então, a confusão ela não é, de forma alguma, sem querer. Ela é planejada, ela é pensada. Ela é uma ferramenta que o governo de Minas usa para desmobilizar os setores de luta que são e sempre foram protagonistas na educação mineira. Então, gente, eu
eu não tenho outro caminho. Eu estava conversando aqui com a nossa presidenta Beatriz e ela estava falando sobre como não tem muito mais para a gente explorar aqui hoje. Porque se a gente tem aqui o superintendente central de planejamento e orçamento, se a gente tem aqui o assessor-chefe de relações institucionais da Secretaria Estadual de Educação, se a gente tem aqui procurador do Estado de Minas, representando a AGE, e vocês estão contradizendo, e eu parto da boa-fé, eu confio em vocês. Eu confio no que vocês disseram aqui hoje. Acredito que todo mundo merece a boa-fé. Mas vocês estão contradizendo o que alguém, segundo a Denise, que é alguém que também conta com a minha boa-fé, disse, alguém do segundo escalão do governo de Minas, da Secretaria Estadual de Educação. Eu tenho palpite sobre o nome, mas eu não vou dizer aqui para não constranger a Denise. Estão contradizendo o que essa pessoa disse. Então, o governo tem que admitir que ou, de fato, se organiza muito mal, ou a confusão é mesmo estratégia que o governo utiliza para desmobilizar a educação e para enganar os educadores. A gente tem dois caminhos. Ou vocês são desorganizados ou estão agindo de má fé. Um tratamento, né, equânime para diferentes redes e sistemas de ensino, garantindo um financiamento justo e adequado para avançar o direito à educação no país. Então, eu acho que é lamentável, porque, quando a gente está falando de precatórios do Fundeb, nós estamos falando de um recurso que deveria ter sido investido na educação há muitos anos atrás. A gente está falando de um recurso que aqueles estudantes e aqueles jovens, não é, que mereceriam ter recebido uma educação de qualidade, não receberam, não foram contemplados. E a gente fica pensando quantas crianças no nosso Estado e quantos jovens, muitas vezes, ficaram fora do acesso à educação e à escola pública. Porque aquela criança que poderia ter entrado numa creche, se o financiamento tivesse sido adequado, ela não entrou. E essa criança hoje é um adolescente, é um jovem. Nós estamos falando, né, de muitos e muitos jovens que deveriam ter tido acesso ao ensino médio e não tiveram naquele momento adequado. E hoje, muitas vezes, são novamente punidos porque não têm acesso à educação de jovens e adultos. Então, esse tema ele não é um tema, né, que as pessoas podem sentar nessa mesa, construir visões fantasiosas sobre qual é o novo entendimento que o STF pode fazer, porque o STF ele não legisla, né, gente? Ele não está ali para legislar. Tem uma legislação que estruturou o Fundeb e que pensou na redistribuição justa dos recursos vinculados à educação. E, ao pensar essa redistribuição, o Fundeb também reconhece o lugar dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, o lugar da docência na educação, que não existe escola, não existe direito à educação, se a gente não tiver professores, trabalhadores em educação valorizados, com uma remuneração digna, efetiva. Então, o que se trata aqui, gente, é do descaso mesmo, é de uma ação proposital de desconstrução da agenda da escola pública. Esse é o retrato do governo Zema. Ele quer municipalizar forçadamente, ele quer privatizar a escola, nega acesso ao atendimento, porque cria um sistema que é excludente, não garante que os alunos, os estudantes, tenham efetivamente acesso à escola pública mais próximo das suas residências. É lamentável, né? Agora, eu acho que tem um ponto aqui, né, gente, que eu vou dizer assim, é demais, sabe, Denise? Chegar num conselho do Fundeb, uma instância que é preconizada na legislação, é uma instância de controle social, e, por parte do gestor público, trazer informações, eu não vou dizer que são inverídicas, né? Mas, na verdade, a gente espera que elas sejam verídicas, principalmente se os valores tiverem sido, né, corrigidos na informação. Mas é brincar, não é, gente? É brincar com a educação pública de Minas Gerais, é brincar com trabalhadores e trabalhadoras em educação, muitos aposentados, às vezes adoecidos, que faziam jus, né, a esse recurso do Fundeb e que estão sendo, mais uma vez, penalizados. Então, eu queria aqui me direcionar, não é,
ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Educação, para usar de transparência. Essa informação não é uma informação pessoal do gestor público, é uma informação do conjunto da população mineira, que tem direito à informação, tem direito aos recursos do Fundeb e tem o direito de uma ação ativa, positiva no governo do Estado, em relação à União, para fazer com que Minas Gerais não seja prejudicado, né? Essa é a questão. Estados mineiros, deputada Beatriz, municípios mineiros, deputada Beatriz, ficaram muito prejudicados com a não regulamentação do ICMS por parte do governo do Estado, né? Então, isso é urgente, não dá para brincar. E eu queria aqui pedir especialmente às pessoas aqui que participam dessa mesa, né, que não se trata de brincadeira, nem no Conselho do Fundeb, nem aqui nessa audiência. A nossa preocupação com a educação não nos permite a gente ficar perdendo tempo aqui com informações que não são legítimas, né? Eu espero que a gente não tenha que voltar aqui numa audiência para esse tipo de situação. Na cantina, eu não estou falando abstratamente, não, gente. Eu visito escola. Visito escolas em dias normais, comuns, né? Sem tapete azul. Você chega na cantina, a turma toda ralando, trabalhando. Inclusive, vocês não estão fazendo a complementação mais do salário mínimo. Eu fiquei assustadíssima quando eu soube disso. Nós vamos chamar um debate aqui sobre a situação das ASBs. Eu, esse fim de semana, estava em Araçuaí, tinha uma plenária com a educação, o pessoal estava compartilhando. É a primeira vez na história do Estado, ou de muito tempo, que a história... É a primeira vez em muito tempo que o Estado está pagando remuneração inferior ao salário mínimo. Quando questionado, o Estado falou, mas é porque a jornada do ASB é de 6 horas. Poxa vida! É a primeira vez que isso está acontecendo. Quem sabe, depois de falar aqui, nem precisa mais de audiência, que a situação se resolva, né? Nós já tínhamos um problema, porque vocês colocaram na definição das auxiliares de serviço uma caracterização da função que não era delas. Vocês colocaram na caracterização das ASBs coletoras de lixo, que não é a função da ASB, ela não é coletora de lixo na escola. A auxiliar de serviço de educação básica cuida da alimentação escolar e da limpeza do prédio escolar. Ela não faz a função que vocês colocaram para ela. Não tem concurso em vigor para elas. Então, elas nunca ascendem na carreira. Elas recebem pelo nível da carreira, que é o nível fundamental incompleto, mesmo ela tendo ensino médio completo. Ela é remunerada pelo Estado pelo ensino fundamental incompleto, mesmo ela tendo... Você pensou? Que coisa absurda. Você tem nível médio completo, é evidente que muitas têm ensino superior, mas você tem o ensino médio completo, mas o Estado te remunera como se você tivesse o ensino fundamental incompleto. E o absurdo dos absurdos agora. Remuneração abaixo do salário mínimo. Não tem a complementação, porque ter a complementação já é uma vergonha, significa que o vencimento é tão baixo que você precisa complementar para chegar ao mínimo. Agora, não, o Estado perdeu por dor. Não, vocês recebem menos que o mínimo mesmo. É essa a nossa política. É absurda a situação. Então, a gente está fazendo esse debate aqui porque a gente não quer ser surpreendido com carteiras que a gente vai tropeçando, todas num canto, porque elas já não cabem na escola, porque tem que gastar o dinheiro com a carteira, porque não pode fazer o reajuste do piso, não pode remunerar os profissionais pelo mestrado. A gente estava com um projeto de lei aqui, Lohana, na legislatura passada, que o Estado estava retirando da carreira, pensa, Macaé, retirando da carreira do professor de educação básica o doutorado. Eu perguntei, ninguém conseguiu ainda me responder. Quem sabe alguém ainda vai me responder. Por que o governo de Minas, governo Zema, que está colocando Minas nos trilhos, acha que o professor da educação básica não tem o direito de receber pelo seu doutorado? Então, perceba que, de fato, a sua definição, né, a confusão como uma estratégia, né? Nós queríamos ter discutido mais o conteúdo do Fundef aqui.
do precatório, porque essa é a expectativa da categoria, da sociedade. Nós, advogados, pelo menos a imensa maioria dos que eu conheço, nós temos um preceito que acho que rege a nossa conduta profissional. Se eu entro com uma ação, estou falando de um advogado particular ou advogado público, se eu entro com uma ação e aí o meu cliente, para quem eu entrei com aquela ação, vem me perguntar qual que é a chance de eu ganhar essa ação? A chance, a regra básica, é 50%. Não sei. Você pode ganhar ou você pode perder. É 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Quando a gente entra com uma execução, como no caso dos precatórios do Fundef, do extinto Fundef, é 50% de chance de ganhar o valor, é 50% de chance de perder, porque a União pode ganhar. Então, seria, na verdade, nós, advogados, que atuamos estritamente dentro da técnica processual nessas questões, seria muito leviano de minha parte, e da parte da GE, trazer aqui um valor que será devido, trazer aqui, dizer quem que vai ser beneficiado com essas questões, e eu não quero ser leviano, eu acho que a gente tem que primar pela verdade, pela certeza, apesar da notícia não ser boa. Eu tenho que ser realista. Nós temos a execução, os valores estão postos, são valores públicos, talvez por isso muitos tenham conhecimento, mas eu posso dizer que os valores que estão na execução, a deputada Beatriz já citou, 6 bilhões 800, esse é o valor que o Estado acha que tem direito de rever da União, no total, 6 bilhões 857 milhões 833, 865 e 48 centavos. Né? Eu até fiz um cálculo aqui, quem falou, né, que, na verdade, dá valor milionário, se você dividir isso pelo valor de servidores da educação, dá um valor aproximado aí de R$20.000. Mas isso tudo, gente, é possibilidade. Não existe hoje certeza do recebimento nem integral desse valor, nem parcial, e, realmente, se receber, se for o valor que for ao final de uma eventual perícia técnica definido pelo Supremo Tribunal Federal, vai ser um valor recebido em 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano, 30% no terceiro ano. Eu volto a insistir, deputada Beatriz, em relação então, às questões que foram colocadas até pela internet, em relação de previsão de receber e quem recebe. Não temos essa resposta. É esse o posicionamento, eu posso falar em nome meu, mas falando em nome da GE também. Tenho certeza que nenhum procurador chegaria aqui para você e falasse, nós temos 100% de chance, certeza que nós vamos receber 6 bilhões e 800. Não temos. Né? Mas, como eu disse antes na minha fala, isso são questões que são normais de processo civil, de execução. Impugnação, perícia, tudo isso. Demora? Demora. É provável ter esse ano? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Prefiro ser honesto do que ser depois taxado de coisas que, né, estão fora do parâmetro normal. É 50% de chance, tempo. Não sei quem, também não sei. Não sei quem, porque eu não sei se eu vou receber o valor. Né? Se o Estado vai efetivamente receber esse valor na ação. Queremos receber? Óbvio que queremos. Né? O Estado quer, os profissionais querem, todos nós queremos aqui nessa sala, mas são possibilidades. Em relação à demora, em relação à execução, toda execução tem riscos. Se o Estado entra com uma execução com um valor exacerbado, com um valor equivocado, ele paga por isso. Né? Ele pode ter retenções e ele pode ter também deduções de cobrança de custas, de honorários, de perito, honorários de advocatícios. Então, para você fazer uma execução, você tem que ter muito cuidado. Quando a execução é de valor pequeno, o setor de cálculos da advocacia faz isso assim rapidamente. Né? Nos 60 dias, a gente fica esperando o processo e eles fazem para a gente, porque o volume de demandas no setor de cálculos, nós temos apenas 12 técnicos para fazer cálculos de milhares de ações, tanto em que o Estado é réu quanto que o Estado é autor, né? Na área tributária, na área administrativa, tudo passa por esses 12 técnicos. Então, o volume de trabalho deles é realmente enorme. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na advocacia em 2002, nós tínhamos um técnico para fazer tudo isso. Hoje nós temos 12, e não estão dando conta porque a judicialização é crescente no país como um todo. Né? O Brasil é campeão mundial de judicialização. Isso é uma estatística recente. O Brasil é o país que tem mais processos judicializados no mundo. Então, demorou 2 anos? Demorou, mas a gente fez com muito critério para tentar evitar o menor problema financeiro para o Estado na eventualidade de um equívoco. Foi o tempo que a gente
adequado? Não sei, mas foi o tempo que foi necessário para se fazer, né? E a gente estava em 2020 num período complicado de trabalho online, né? Pandemia, então isso atrasou, efetivamente atrasou, né? E o cálculo, como eu disse antes, não era um cálculo simples de ser feito como o cálculo de outras demandas mais comuns, né? Essa é uma única ação, e aí eu não sei se eu tinha respondido a pergunta sobre precatórios de Fundeb e precatórios de Fundef, não. Que eu tenho conhecimento, que eu acho que a Advocacia Geral do Estado tem contra a União, apenas essa ação, a ACO 722, que discute os precatórios do Fundef. Quanto ao Fundeb, eu não tenho notícia, deputada Beatriz, da existência de ações em relação à ausência ou repasses a menor dos valores devidos ao Estado de Minas Gerais. Bom.